Bom dia! Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia, grande Gaspar, Paizão, Grace, Gessé, Lude, Paulo, Gaspar. Aos que estiveram fazendo o nosso estudo aqui conosco, vamos falar de novo de Abraão. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, meu Bem-vindo. bem. Obrigado. Vamos, vamos ler Gênesis 12. Quem tiver com sua Bíblia aí, quem quiser abrir no computador, no celular, vou dar um tempinho para vocês, para a gente ler com calma essa passagem tão simbólica, né? Passagem tão carregada de mensagens para todos nós. E é importante a gente ler. O detalhe, tem muitos detalhes aqui. Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à sua descendência. Então Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também nesse lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e seguiu em direção ao Negueb. Bom, um rapidíssimo contexto aqui desse texto, né? Todo mundo conhece essa história. A gente está tratando aqui do início da caminhada, literalmente, de Abrão, mas o início da história contada de Abrão aqui na Bíblia, que vai, que vem a ser o pai da nossa fé, né? Que vem a ser o pai da primeira fé do Deus único, dos judeus, do povo hebreu, que vem a ser também o pai do povo árabe islâmico, né? E que vem a ser também, consequentemente, em razão de ser o pai da fé que Jesus tinha no contexto em que nasceu, ele vem ser também o pai da nossa fé. E logo de cara, o que chama a atenção nessa história, para a gente lembrar, né, aquele povo era um povo que naquela época também era um povo pagão, né, que também adorava diversos deuses, e o que era natural, comum naquela época. E Deus separa Abrão, a gente não sabe a razão específica, o texto não compartilha esse detalhe com a gente, mas Deus fala com Abraão diretamente e pede para ele sair, para ele largar tudo, né? E vocês podem perceber ali ainda no verso 1 que é: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. A frase ela vem de um macro, né? Saia do seu país, saia da sua terra, saia da sua cultura, saia do que você aprendeu, saia da sua identidade. Saia dos seus parentes, tudo que você aprendeu com ele, a convivência, o bem-estar, o conforto, e saia da casa do seu pai, saia da sua proteção, né? Saia do seu lugar mais íntimo, saia de quem você é no seu mais íntimo, né? Ou seja, largue tudo, largue tudo. Deixe de ser quem você é. Porque aqui a gente não está falando apenas
de largar o local físico e as pessoas. Aqui, o que essa frase, a profundidade dessa frase quer dizer para nós é: largue quem você é. Deixe de ser quem você construiu para você por conta própria. Largue toda a identidade que você construiu, que o seu país colocou em você, que os seus parentes, que a sua experiência, os seus traumas, as suas vivências, o que você aprendeu, o que você viveu de coisas boas nessa terra. Largue tudo e vá para onde? Vá para a terra que eu te mostrarei. Então, a primeira lição aqui que Abraão demonstra para nós é a lição da obediência. Obediência plena, né? Obediência cega no bom sentido, porque ele sabia quem estava chamando ele. E uma obediência que vai levá-lo a uma transformação de identidade, e essa transformação ela vai ter um impacto, como o próprio Deus promete a ele, ela vai ter um impacto profundo no mundo, nas nações, na humanidade, no planeta Terra, né? Porque essa era a promessa que Deus tinha para Abraão e porque ele aceitou em obediência aquela promessa. Então, a primeira lição aqui é para que a gente viva de acordo com o que Deus quer para nós, a gente precisa largar o que a gente construiu de nós mesmos e obedecer uma caminhada de vida entregue na mão dele. E o verso 1, ainda no verso 1, aqui na minha tradução da NVI, ele começa com saia. Saia da sua terra. Eu aprendi, quando eu primeiro ouvi essa palavra, quando me deram essa palavra, eu aprendi com o nosso querido pastor Sal, que esse saia é uma tradução, vamos dizer assim, simplista na língua portuguesa, porque talvez na nossa língua a gente não conseguisse traduzir a expressão hebraica. E a expressão hebraica é lech lehá. São duas palavras, lech lehá, que estão unidas ali por um hífen. Eu não sei como é que eles chamam esse hífen, né? Mas se fosse um simples vai, um simples saia, seria apenas lech. E o lech lehá, do ponto de vista estritamente gramatical, ou do ponto de vista mais literal, é vai-te, né? É põe-te a caminho, é vai tu mesmo. É uma coisa até assim meio que sem sentido ou redundante, né? Mas a gente tem isso no português, né? Quando você fala assim, não sei vocês, mas lá em Manaus é muito comum, no Amazonas, vai-te embora daqui, menino, né? Ou esse vai-te, ele gramaticalmente ele não faz sentido, mas na língua coloquial ele é uma expressão de ênfase, né? Vai-te embora daqui, menino, sai daqui. É uma, é uma expressão que quer colocar naquele vai, naquele saia, o site, põe-te a caminho. É uma expressão que quer colocar naquela palavra um peso, uma ênfase, né? Então é uma maneira de falar daquele povo. Só que ela é uma maneira de falar que na Bíblia só vai ter igual em Gênesis 22, quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Ele fala, vai-te ao Monte Moriá. Então, de fato, há aqui uma intencionalidade nessa expressão. Então, a primeira interpretação que a gente teria é essa mais gramatical. Mas tem outras interpretações que elas são mais profundas. Tem uma interpretação de um rabino chamado Rash, que é um rabino extremamente famoso e respeitado pelo povo judeu, que ele vai dizer que, na verdade, essa expressão quer dizer vai para o teu próprio bem, vai em teu benefício, vai que isso vai ser bom para você. Porque se a gente for parar para pensar no que está acontecendo ali, o que Deus está dizendo a Abraão é: larga tudo e vai para um lugar desconhecido. Ou seja, a sensação completa aqui, se não fosse Deus dizendo, seria de insegurança total, né? Largar tudo que eu conheço, que eu tenho,
Abraão era uma pessoa rica, né? Então toda a segurança, os meus bens, a minha família, tudo que eu conheço, a minha cultura. Ele tinha 75 anos. Não, então tá bom. Então eu vou para um lugar que eu vou viver algo. Não, não. Você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você nem sabe o que que é. Então, quando há esse lech lechá, é uma expressão que, olha, eu sei que você está largando tudo, eu sei que você está indo para um lugar desconhecido, mas confia, porque é para o teu próprio bem, né? Então, a ideia é deixar enfática aqui nessa expressão as promessas de que algo bom acontecer, e todas as promessas que Deus vai falar, vai dar a Abraão, né? Eu vou te fazer de uma grande nação, vai te abençoar, vai engrandecer teu nome, você vai ser uma bênção, eu vou abençoar você e todos aqueles que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar todos aqueles que te amaldiçoarem, né? Então, não é um abandone tudo somente, é deixe, abandone tudo, porque o que eu vou te mostrar vai ser muito melhor para você. E somente vai poder acontecer se você abandonar tudo que você construiu por conta própria. Então, essa é uma interpretação mais profunda, né? Interessante, condiz bem com o contexto aqui desse texto e com a mensagem que a gente vê acontecer na vida de Abraão. E a terceira interpretação ela é ainda mais espiritualmente profunda. A terceira interpretação dessa expressão lech lechá seria vai em direção a ti mesmo. Vai para dentro de si. Vai para ti mesmo. Caminha em direção ao teu verdadeiro eu. Caminha em direção a ti para descobrir quem tu és diante de Deus. Caminha em direção a ti para descobrir as promessas de Deus na tua vida. Ou seja, aqui a gente estaria diante de uma expressão que denota o movimento físico, né? O sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, essa camada mais superficial desse significado, mas é uma expressão também que numa camada mais profunda seria, olha, faz um mergulho dentro da tua alma, que é somente assim que tu conseguirá descobrir quem Deus quer que tu seja. Eu não sei se vocês já ouviram aquela expressão, torne-se quem você nasceu para ser. Que ela também é um pouco contraditória, né? Ou torne-se quem você é. Quer dizer, como assim eu me torno quem eu sou? Se eu já sou, eu não preciso me tornar, né? Mas é no sentido de torne-se a sua essência, ela está aí. Os planos de Deus para você, eles estão aí dentro de você. Isso é a sua essência. Isso é a forma mais concentrada de Deus dentro de você. Mas você ainda está na superfície. E aí você acaba aqui na superfície não está tornando, não está acessando a sua essência. E a sua essência é quem você só está desconectado. Então, por isso, torne-se quem você é. E para isso, aqui a expressão quer dizer, vá para dentro de você, entregando tudo que está na superficialidade, porque é aqui que Deus tem um plano para você. Então, essa passagem que para Abraão teve essas duas conotações e aconteceu tudo o que aconteceu, ela não é uma lição apenas para Abraão, é uma lição para todos nós, né? Cada um aqui de nós vive uma estação diferente da vida. Mas a vida é movimento, a gente está sempre mudando. Alguns de vocês ou alguns de nós pode estar vivendo uma estação de florescer, de frutificar, de trazer mudanças. Outros estão em consolidação, outros estão fortalecendo o tronco, uns estão criando cascas, né? Outros estão semeando, a semente está caindo, está semeando na vida de outras pessoas. Outros estão vivendo um inverno mais forte, mais rigoroso, num momento de luta, um momento de depressão, um momento de dificuldade, um momento de escuridão total em que eu não sei para onde ir, eu não sei qual que é o meu norte, né? E o que essa mensagem vai trazer serve para todos nós, não importa a estação onde a gente esteja. Porque essa é uma mensagem que trata de obediência e de entrega a Deus.
Essa é uma mensagem que traz um passo de fé, um chamado que Deus fez a Abraão, mas que ele tem para todos nós, e é um chamado muitas vezes de dar um passo em direção a um caminho que eu ainda não sei qual é, mas eu sei que Deus está chamando. E que muitas vezes eu largar tudo que eu tenho, e gente, o ser humano ele se acostuma a tudo, infelizmente e felizmente. Mas mesmo a pessoa no maior inverno, mesmo você que está aí na maior dificuldade, na maior depressão, na maior luta, na maior dificuldade financeira, emocional com a família, você se acostumou com essa situação. Você se acostumou com essa situação. Porque se não fosse assim, se a gente não tivesse essa capacidade, o nosso emocional não aguentaria. Então, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele vai dando um jeito de se acostumar com as melhores situações e com as piores situações. E aí, quando você faz um movimento de mudança, o teu cérebro diz assim, opa, mudar para quê? Agora eu já me acostumei aqui. Tá ruim, tá, mas eu estou acostumado. Então, querendo ou não, é uma zona de conforto. Por isso, qualquer tipo de mudança é muito difícil. Mesmo sair do buraco é muito difícil. E por isso que o chamado que Deus faz a gente é um chamado de obediência, de entrega total, porque quando a gente entrega, a gente tira de dentro, com Ele, através dele, o melhor de nós, aquilo que Ele planejou, aquilo que está escrito no livro da vida desde antes de a gente nascer. É uma obediência que produz uma nova identidade. E quando a gente atende esse chamado, o que que Deus vai dizer lá no verso 2? E você será uma bênção. E eu abençoarei a todos os que te abençoarem. E eu amaldiçoarei a todos os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, quando a gente traz essa submissão à vontade de Deus, quando a gente entrega nossas vidas a Deus, o que a gente recebe em troca é bênção. O que a gente recebe em troca é proteção. E o que a gente recebe em troca é o privilégio de poder ter a oportunidade de abençoar outras pessoas que cruzarem os nossos caminhos. E isso é um grande, enorme privilégio de a gente poder ser o reflexo de Deus em nossas vidas, de as pessoas poderem olhar nossas vidas, o nosso comportamento, o nosso olhar, o nosso sorriso, as nossas atitudes, o nosso testemunho e poderem ser abençoadas por nós ou abençoadas por Deus através de nós, porque elas estarão vendo tudo que a gente fez em nossas vidas. E quando eles perguntarem, mas o que que você fez? Como é que você está assim? A resposta é: eu só entreguei, eu não fiz nada. Eu só entreguei. Eu só obedeci. Eu só fiz o que Abraão fez no verso 4, que está escrito no verso 4. E Abraão foi. Então Abraão partiu. Não tem Abraão duvidou, não tem Abraão foi consultar o oráculo, foi consultar a família, o coach, o psicólogo. Não estou desrespeitando nada disso. Isso tudo é bom e é válido. O que tem aqui é obediência. Não fala nem que Abraão orou, né? Porque ele já tinha ouvido a voz de Deus. Ele já estava ouvindo a voz de Deus. Ele já sabia que era a voz de Deus. Então ele foi. Então Abraão partiu. E para mim, essa é a lição mais importante. Como eu disse, na Bíblia está descrita como se fosse para Abraão, mas ela serve para todos nós. A lição mais importante aqui é: Abraão não sabia para onde ele ia. Deus, nesse momento, não mostrou a terra para ele, não falou qual ia ser a terra, o que, que ele ia ter que fazer.
os percalços que ele ia passar, porque se a gente continuasse lendo aqui, ele obedeceu, saiu e teve uma fome naquele lugar, ele teve que ir para o Egito. Quase que roubaram a mulher dele lá no Egito. Depois saiu expulso de lá. Então ele passou por percalços. Ele não sabia o que ia acontecer nessa caminhada. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele sabia quem tinha dado a ordem para ele. Ele sabia quem iria com ele, quem iria à frente dele, e isso bastou. Porque não importa a ordem, não importa para onde eu vou, importa quem está me dando a ordem. Se a ordem é de Deus e eu creio nele, e ele é o Deus de milagres, ele é o Deus de bondade, ele é o Deus de misericórdia, eu sei que o caminho, que a caminhada que ele tem para mim é melhor do que eu tenho agora. Mesmo que no começo ou em alguns momentos, pela minha visão carnal limitada do mundo material, pareça que eu esteja sofrendo mais. E às vezes a mudança traz sofrimento mesmo. Mas eu tenho a fé e a confiança de que o que ele tem para mim é muito melhor. E todos nós, ao sermos abençoados, ao sermos obedientes, seremos e somos abençoados, seremos e somos protegidos, e seremos e somos usados pelo próprio Deus numa oportunidade maravilhosa de abençoar a vida dos outros. E é isso que eu peço, prego e profetizo para a vida de todos vocês, de todos nós. Já faço uma oração e depois a gente volta a conversar. Pai amado, Deus de Abraão, nosso Cristo Jesus, Espírito Santo bondoso e amigo. Antes de mais nada, Senhor, nós pedimos perdão por todas as vezes e por todos esses anos e oportunidades e ocasiões em que fomos desobedientes, em que fomos teimosos, em que tu mostrastes o caminho para nós e nós esquecemos, ignoramos ou voluntariamente escolhemos outro caminho. Tu colocaste pessoas, palavras, oportunidades, ocasiões em nossas vidas e nós escolhemos seguir outro caminho. Pai amado, obrigado porque tu és infinitamente misericordioso e não importa se nós nos comportamos como filho pródigo, não importa. Tu esqueces todo o nosso passado, Senhor. Aliás, tu não esqueces porque tu procuras ali, como uma agulha num palheiro, algo de bom e leva isso em consideração, porque a tua graça e a tua misericórdia são infinitas. Obrigado, Senhor, por estar sempre nos chamando, pronto, paciente, esperando a nossa obediência, Pai. Eu te peço nesse momento, Senhor, que abençoe a vida de cada um de nós, que faça novamente um chamado claro e audível para todos aqueles que estão aqui presentes e que nos ouvem e que nos ouvirão. Pai, perdoa os nossos ouvidos surdos, os nossos olhos cegos. Tira as escamas dos nossos olhos e dos nossos ouvidos e repete o teu chamado. Para aqueles que já estão ouvindo esse chamado, Senhor, faz ele ficar mais claro, mais alto e mais audível, sem dúvida nenhuma, Pai. Tu sabes que nós somos um pouco teimosos. Pai, fortalece a nossa fé para que nós possamos seguir o exemplo de Abraão e sermos obedientes, para que quando a gente ouça o teu chamado, a nossa atitude seguinte seja: e foi, e Abraão foi. A nossa atitude seguinte seja de plena e completa obediência num passo de fé, porque nós temos plena convicção de que todo o caminho que é trazido por ti é o bom caminho. Aliás, nós temos a convicção, Senhor, de que só existe um caminho, que é o caminho, a verdade e a vida.
que és tu e o teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Que nós sigamos o caminho dele, que nós sigamos obedientes do caminho dele e que tuas bênçãos se derramem sobre a vida de todos nós. E que nós possamos, Senhor, ter a oportunidade, o privilégio de sermos bênçãos na vida de outras pessoas. É assim que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer pedir uma oração? O microfone está aberto. Eu quero pedir uma oração. Peça. Pedir oração para minha mãe, porque a gente foi surpreendido com um diagnóstico que a gente não estava esperando, porque aparentemente ela está muito bem, ela retomou assim, né, as atividades, o bem-estar dela totalmente equilibrado, mas o resultado do exame de rim dela deu que ela entrou na área crítica, porque ela só tem um rim, e esse rim está trabalhando 36%. E aí, mas claro, graças a Deus a gente mudou de médico. Esse outro médico tem um olhar muito mais aprofundado do que o outro, que era muito superficial, né? E aí tem saído e a gente já tomou as providências, mas assim, eu creio no poder de Deus para dar a ela Amém. restauração de rim completa, né? Amém. Ela vai entrar com uma nova dieta, que é um nutricionista renal, não é qualquer nutricionista, tem que ser um renal. Uhum. Mas a gente é que vai recuperar. Nós estamos em Amém. oração e completamente convicta. Eu estou convicta de que isso vai ser restaurado, em nome de Jesus. Como é que é o nome Mas dela essa mesmo, Grace? é oração, né? Como é o nome dela mesmo? É Laíse. Laís. Mais alguém quer pedir oração, gente? Saulo, e a todos os que estão participando, eu quero pedir oração pela tua viagem, pela tua missão, que Deus te abençoe, pela sua família, que Deus te conduza como tem conduzido, Amém. para que você seja realmente cumpridor dessa missão que Deus está te propondo. E quero fazer um registro do que você falou aqui na oração, um agradecimento que você fez a Deus, porque Deus está sempre nos chamando. Sim. Isso é algo extremamente maravilhoso, né? E quantas vezes a gente realmente sente esse chamado, ouve esse chamado, e a nossa teimosia, o nosso eu, dificulta essa aproximação com Deus. Sim. É isso. Obrigado, paizão. Mais alguém? Então, Gaspar, você pode orar, já que tem uma oração por mim, você pode orar pela dona Laís e por mim, pela minha família? Com toda certeza, vou convidar vocês para fecharem os olhos e colocarem agora, de fato, uma percepção de direcionar os nossos corações para essas orações. Pai, obrigado. Obrigado por nos colocar aqui hoje em corpo, em conjunto, em união, para uma só direção que é Cristo. Pai, hoje nós celebramos a vida da Laís. Nós declaramos cura completa, saúde plena, regeneração de células, restauração de tecidos. Pai, hoje nós sabemos que com a nossa convicção, tudo que está pronto para o desfrutar de saúde plena dela já foi entregue. Nós, com plena convicção, declaramos que um tempo de celebração, de ampla saúde, de desfrutar de bonança, está sendo posto a um passo de tudo que a Tiara Laís vai viver. Aí hoje nós colocamos que o diagnóstico maior para tudo que tem na vida dela é a plenitude do caminho, da verdade e da vida.
que Cristo Jesus já nos entregou. Obrigado, porque nós celebramos esses anos de vida da Laese, que nos abençoa tanto e que entregam a referência de mulher posicionada em Deus, alegre em Cristo e com a sede de viver daquela mulher que encontrou a fonte de água viva, que fez com que ela nunca mais quisesse buscar algo para além dessa fonte. Então, Deus, declaramos que nessa semana, Dona Laíse vai se encontrar cada vez mais com esse espaço de saúde plena, de regeneração, e nós já celebramos as vitórias que são dela em nome de Jesus. Deus, obrigado. Eu oro também hoje por essa grande movimentação espiritual da família do Saulo. Pai, uma movimentação que é admirável, uma movimentação que é prova viva do teu amor por ele, pela Lude, pelo Mateus, pela Catarina, uma prova viva do quanto o teu transbordar, quando uma palavra que é tua é cumprida, atinge a tantos e tantos e tantos outros que estão próximos. E sem nós sabermos, atinge a muitos outros que não estão próximos. Então, Pai, hoje eu sei que esse movimento que Saulo está fazendo com sua família é um movimento que tem as, os sinais mais maravilhosos dos cidadãos dos céus, porque é assim que eu vejo ele e sua família, é assim que eu vejo a nós que estamos aqui hoje, cidadãos de uma terra que emana leite e mel, que tem toda a abundância e a prosperidade, que tem tudo preparado para vivermos através da tua graça, não pelo nosso merecimento, mas porque tu nos escolheste para colocar o teu próprio Filho, Deus, para nos salvar. Obrigado, Jesus Cristo, por nos ensinar com a forma de diálogo, a forma de viver, que ama antes de qualquer coisa, que dialoga, que serve antes de fazer qualquer coisa. E de uma forma surpreendente nos ensina. Deus, nós abençoamos esses passos que estão sendo dados pelo Saulo e sua família e declaramos que em grande festa estaremos em comunhão, estaremos em Cristo, para todos os novos capítulos que já foram escritos no livro da vida de cada um deles, com a tua caneta, que só tem na ponta dela o mais puro amor, ágape. Obrigado, Pai, por nos abençoar com a presença do Saulo nesses últimos tempos e por nos mostrar que a direção maior para tudo que nós estamos vivendo, através desse movimento dele, é a eternidade. Declaramos uma grande semana de surpresas com a tua presença e de alegria transbordante no nosso viver. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Obrigado, gente, obrigado. Nós todos temos uma missão essa semana. A missão é que a gente ore entregando a nossa vida a Deus. E aqueles que têm dúvida ainda de qual o caminho Deus tem para você, para sua vida, para sua casa, para sua família, nós todos vamos orar, entregando a nossa vida a Deus e pedindo clareza da vontade de Deus em nossas vidas. Palavras de confirmação, orações, profecias. Peça a Deus que Deus fale em sua vida e dê a Ele somente a sua obediência. Essa vai ser a nossa oração todos os dias dessa semana como nossa missão. Obrigado a todos, uma semana abençoada, maravilhosa para todos nós. Fiquem com Deus. Um beijão. Obrigado, gente. Valeu, Salão, parabéns. Lindo estudo. Obrigado, meu irmão. Valeu. Obrigado.